3.950, a mais longe ainda. Então aqui nós temos o Sol, mais ou menos a mesma proporção, essa ervilha é a Terra, então só a explosão aqui, ó, é bem maior do que a Terra, e a casquinha, né, é a película que é a camada da atmosfera. Então quem é que tem poder na mudança climática? Será que é o efeito do pão da vaca aqui? O vapor da vaca? Ou é uma variação de mais ou menos 0,01% da quantidade de energia que chega à Terra? Então essa aqui é a Terra. E aqui o ciclo de Suez. O ciclo de Suez é o terceiro ciclo, que tem um período que varia de 150 a 200 anos. E se vocês observarem aqui na régua do tempo, a cada mais ou menos 150 a 200 anos, nós temos um período mínimo. Então isso dá o que? Uma certa regularidade quando diminui a temperatura. Então nesse período aqui de 1700, 1680, 1730, foi o período que conseguiu com a minimidade do gelo, que na Europa o Tâmisa congelava e a população precisava usar nem barco nem ponte para atravessar. Eles atravessavam o gelo, faziam as feiras livres em cima do Tâmisa. Então, caso aqui, isso aqui é o Tâmisa congelado, os barcos presos, foi uma ilustração na época, lembrando que a temperatura está lá mais baixa. Então, esse período aqui. O último, que é o mais importante para a gente, o ciclo de Gleisberg, teve um período de 67 a 100 anos de duração. Metade desse período daria quanto? 33 anos a 50 anos, que é o José, mínimo e máximo. Esse ciclo completo, você tem um período de chuvas mais baixo, seguido de chuvas mais altas. Então, esse ciclo de duração de 70 a 100 anos, 67, foi descoberto em 1958, por Gleisberg, tem seu efeito sobre a amplitude do ciclo de 8 anos. Então, você tem um ciclo de 80 anos, um outro de 11 em cima, 22, 150 a 200 anos, 2.300, 18 mil anos, 27 mil anos, são ciclos ocorrentes que quem trabalha com a era trabalha com ciclos também com 27 mil anos. É isso? Ou mais. O máximo de Gleisberg no período de 1884, 14 anos depois do máximo de Gleisberg, 1998, que foi a máxima temperatura da Terra, aquele de meio da temperatura. Com essa teoria, consegue encaixar mais o que está acontecendo com a gente do que aquela do aquecimento global. E aqui foi o primeiro de uma grande sequência de máximos relacionados com as fases zero do ciclo de 166 anos. Quase todos os mínimos de Gleisberg, depois do ano de dezembro de 2000, como por exemplo 1670, que foi a mínima do gelo na Europa, no hemisfério norte, 1810, 1895, coincide com os climas muito frios do hemisfério norte, enquanto os máximos de Gleisberg ocorreram com climas mais quentes, como por exemplo 1130, que é o ótimo climático medieval. E esse é o ciclo de Gleisberg. Aqui nós temos, então, em 1984 ele teve o máximo, aqui em 2009 ele mudou a inversão de fase, e agora nós estamos caminhando para o mínimo em 2030, então 14 anos acima seria 2044. Então, mais ou menos para 2044, ele começaria de novo a aumentar. Então, aumentaria a temperatura e aumentaria as precipitações. Então, até lá, nós teríamos uma diminuição das chuvas nas próximas 3 ou 4 décadas, com a diminuição de chuva, e depois voltar a chover mais. Duvido? Então, aqui esporte solar, nós passamos então 2015, né, essa previsão. E aqui, índice de severidade de secas. É um índice que mostra se o ano foi mais seco ou mais chuvoso do que a normalidade. Então, vocês enxergam alguma periodicidade nesse gráfico, que vem desde 800 até 2000? Consegue enxergar algum comportamento ciclo de longo período? Conseguiram enxergar? Representa? Voltando? Oscilação decadal do Pacífico. Consegue enxergar algum comportamento cíclico? Um ciclo em cima de outro, de diferentes períodos? Aqui, oscilação decadal do Pacífico. Período mais quente, mais frio. Num período mais frio, nós tivemos chuvas menos intensas no nosso
nós tivemos um período de seca. Quando ele começa a esquentar, choveu mais. E agora começou a esfriar e começou a diminuir as situações novamente. Será que estão relacionados? Isso aqui é a reconstituição das Amazônias do Rio Colorado, nos Estados Unidos. O traço vermelho significa que eu tenho dados de Deus. O preto significa dado recuperado também para análise de carbono 14. Então, nós observamos períodos máximos, mínimos, períodos prolongados, depois caem e voltam a subir. Nós temos sobe e desce. Correto? Novamente. Aí eu fiz uma brincadeira. Vou pegar um ciclo de 11 anos, somar com um ciclo de 80, com um ciclo de 150, 200 anos. Não exatamente cíclico, né? Variando um pouquinho. E somando as três séries. O que nós observamos aqui? Ó? Um comportamento parecido. Aqui nós temos um mínimo menor do que esse mínimo. E aqui nós temos um máximo maior do que esse máximo. Observado. E é mais ou menos esse comportamento observado em relação ao Rio Colorado. Essa teoria consegue explicar a variação climática do local. Brasil, 1953, Nordeste brasileiro. Tem notícia do Diário da Noite. Diário da Noite, 24 de março de 53, invasão dos flagelados da seca no comércio de Sul. Aqui é o padre Ferreira Lima, que foi intermediário entre os flagelados que estavam invadindo com o comércio de Sul, para ser organizado filas de distribuição de cesta básica, porque a população estava morrendo de fome na casa seca. Aqui a população organizada em filas para receber as cestas básicas e o padre Ferreira de Lima que organizou. Em 53. Em 53, no Sudeste, saiu do estado de São Paulo, mudanças climáticas ameaçam a produção de café no Brasil. O relatório da Cambuí Coffee States afirma que também a nossa produção de algodão se encontra em período. Então, embaixo, está escrito no texto, no transcurso dos últimos 25 anos, isso em 53, a queda média da chuva diminuiu bastante no sul do Brasil. No rico estado de São Paulo, a seca aumentou de modo alarmante desde 1940. Acrescenta o informe que as duas explicações sobre a diminuição das chuvas no sul do Brasil são a derrubada das matas e um simples ciclo climático. Na época, era a derrubada da Mata Atlântica no estado de São Paulo. E a 25% da região de mata do estado era responsável pelas mudanças climáticas. Hoje é a Amazônia. Brasil, 1953, Manaus. Debaixo d'água, teve enchente do Amazonas. Foi em 53, 53, 53 e Manaus. Enchente, a maior enchente do Amazonas em 53. Aqui na Europa, no United Kingdom, no Reino Unido, outbreak storm 1953 caused by this worst peacetime disaster ever. Depois a Europa, também aqui no Reino Unido, 53, aqui também, Reino Unido. Aqui a Holanda foi a maior enchente da Holanda, que a partir dessa data de 53, eles começaram a construção de diques, porque eles não queriam passar novamente por essa experiência de enchente, em que teve 3.000 mortos. E aí, em 61, construíram o dique, em 60, 86, 87, 63, aqui eles foram construindo, e hoje é a maior infraestrutura de combate a enchentes que existe no mundo, é na Holanda. A gente já foi lá conhecer. Então, por isso que no ano passado eles não sofreram muito com enchentes. Vocês ouviram falar de enchente do ano passado? Não, né? Então, aqui em 53, a Holanda foi o maior desastre. Aqui a Holanda, aqui é o United Kingdom, também, e aqui a Holanda, e a Itália. Então, em 53, a Europa estava passando por uma grande cheia. Aqui também a Itália. Califórnia, em 53, passava por seca. Califórnia, em 53, seca. Tempestades de areia, mudanças de clima. Califórnia, 11. Aqui, ó. Seria um relato de século, 2010, desde 1900. Nós temos registro de seco. Quanto mais laranja, mais seco. Então, na década de 30, 34 foi um ano muito seco. Em 53, 54, 55, 56, foi um período de seco. O mesmo que nós vivenciamos no Brasil. A década de 50, na marca, um período de 7 anos que usava o sistema elétrico brasileiro,
para definir ao risco a abastecimento de energia elétrica, geração de eletricidade. Perto do mais seco da história da década de 50, coincide com o que ocorreu nos Estados Unidos. Na China, em 53, foram 30 milhões de pessoas que morreram na década de 50 na China por causa de fome, por causa da seca. Em 53, no Japão, enchentes. Então, esses desastres eles são novos ou são antigos? Agora vamos fazer um paralelo. No Japão, em 53, são 664 mortos. Brasil, 2014. Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Nós estamos passando por isso. Aqui foi o Piracicaba, com a morte de peixe do ano passado. Aqui o Cantareira, nós temos aqui a desova de carro, no fundo do revelatório. 2014, esse é o Rio Piracicaba, seco, essa foto do ano passado. Aqui o Nordeste brasileiro, o carro correndo do papo d'água. Amazonas, no ano passado, enchentes. A maior enchente desde 1953, pela estrada, Amazonas, aqui em Manaus, aqui está no 2014, detalhe debaixo d'água, aqui deve ser, provavelmente deve ser... Florença. Não, eu acho que é Pádua. Não, Pisa, aqui deve ser Pisa. Aqui eu não sei, deve ser Roma. Enchente. Não, na Inglaterra, enchente também, o ano passado. Aqui, alarme de enchente na Irlanda, alarme de enchentes na Europa, aqui na Inglaterra, 2014. Aqui também, mas eu não sei realmente o que é. Aqui, Heavy Storm, Floodings. Então, aqui no leste europeu, onde você tem aqui a Sérvia, foi a maior enchente dos últimos 100 anos. E a nossa seca, a maior seca da nossa história de 84 anos. É coincidência nenhuma. Então aqui é a Sérvia. Em Bósnia e Herzegovina, mapa das enchentes. E aqui, a tempestade de chuva. Nordeste europeu, sob a pior tormenta desde 1953. 61 anos atrás. E aqui a Califórnia também, o pessoal vai ficar no reservatório. Não é só aqui. Aqui eu desenho aqui também a Califórnia, em Monte do Galo. Também usando o volume morto, a Califórnia. Aqui já foi, de novo, repetindo. Aqui é a China. Severa seca no nordeste da China. Aqui quebra, provoca a quebra da agricultura e, consequentemente, impacta na cesta básica. Então, esse aqui é de 15 de agosto de 2014. É a pior seca em meio ano que atinge a cesta básica na China. Aqui no Japão, 2014, 36 mortos, aqui em Hiroshima. Também teve isso. Então, vocês verificaram que 53 de 2014, os mesmos locais, diferentes locais, nós tivemos os mesmos efeitos climáticos. Só que em 53 não existia a Transamazônica, a Amazônia era virgem, a indústria de São Paulo era ainda muito incipiente, na década de 50, só depois de 50, a indústria chegando e tendo um crescimento realmente maior. A população era rural, então você não tinha essa demanda toda que é responsável hoje pelas mudanças climáticas. Em 53, carbono na atmosfera também era muito menor do que hoje, e tivemos os mesmos efeitos, os mesmos locais. Então, isso é um padrão, não é o efeito do homem sobre o tempo. Então, qual seria a resposta? Você trabalha com circulação atmosférica. Você sabe que o Equador recebe mais energia do Sol, aquece, a massa de ar quente acende, perde a umidade e chove. Então, a região intratropical é uma região de trópicos, o seguinte é quente e úmido. Essa massa de ar que perdeu a umidade, ela vai descer, uma terra está girando, a terra mais ou menos uns 30 graus, então na faixa de 30 graus de latitude norte e sul, nós temos as faixas de deserto. Esse é o modelo teórico. Só que esse modelo teórico não leva em consideração a
distribuição desuniforme dos continentes no globo. Nós temos mais terra no hemisfério norte, e meio mais água no hemisfério sul, e também cordilheiras, montanhas, que fazem uma determinada mudança. Isso faz com que, em vez de nós temos um alto baixo, o clima varia. Além do mais, a Terra tem um eixo de inclinação que gira em torno do Sol e que faz com que hajam as estações do ano. Então, no final do ano, no início do ano, é inverno no hemisfério norte e é o nosso verão. Em julho é verão para eles e inverno para a gente, justamente por causa dessa inclinação. Então, essa zona de convergência, aqui, ó, mês de janeiro, ela passa bem aqui na América do Sul inteiro, pega toda a sul da África, sul de Ariana para baixo, a Ásia, aqui, Oceania. Quando julho, ela vai para cima, então enquanto a maior porção de terra aqui, onde era seco, muito seco no inverno, mas aqui no verão, você tem a mais baixa pressão atmosférica que causa as monções aqui na Índia, então e na China. E aqui, ó, sobe no nosso inverno seco, porque a mancha de ar, massa de ar, de pressão, de alta pressão, ela atinge o nosso sudeste e centro-oeste, então o nosso inverno é seco. O que acontece é que se aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura devido à atividade solar, o que acontece? Isso aqui é apenas uma média. E de um ano para outro a quantidade de energia do Sol é diferente, então o equilíbrio se dá em regiões diferentes. Então pode ser que essa zona de alta pressão suba um pouquinho mais ou caia um pouquinho mais de acordo com o equilíbrio que o planeta respondeu àquele estímulo dado pela energia do Sol. Baixa pressão, chuva. Alta pressão, secas. Alta pressão, seco. Baixa pressão, umidade. Então nós temos uma variabilidade natural do clima e o nosso inverno é seco. Agora, se diminuiu a temperatura e se essa massa de ar se desloca um pouquinho mais para cima, ela pega o sudeste brasileiro. Por isso, no ano passado, nós tivemos temperaturas acima de 40 graus, porque as frentes frias não vinham, e essa massa de ar que chama de SAS, né? SA, asas, né? Asas. Ela ficou aqui, ó. Ela ficou aqui. Então, as massas de ar frias que vêm da Argentina, porque tem uma muralha de alta pressão aqui, muralha de alta pressão, uma muralha de pressão mais baixa por aqui. Por isso que as frentes frias vêm para cá. Então, como essa massa de ar estava mais próxima do continente, a frente fria subia e desviava aqui na altura do Uruguai, ela passava por baixo da alta. E nós não tivemos um verão seco na passagem. Então, porque essa zona aqui de alta pressão ficou em outro local, porque deveria estar no meio do centro. Então, mudanças climáticas, nós temos a temperatura voltar até 98, né, que é a máxima, depois não tem mais, não aparece mais essa informação. 77, frio, 2001, global warming, e 2010, mais sinais do aquecimento global. Né? O cara tem que errar dentro do carro, né? Esses últimos anos também, está tendo nevasca também agora no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos. Então, o inverno está ficando mais frio. E aqui de novo, né? Ciclo. Quente, frio, tempo. Aqui, 1880 a 1963. Você tem um ciclo maior e outros menores em cima desse ciclo. É um ciclo em cima de outro ciclo. Aqui voltando para a nossa série, né? Então nós temos o período seco de 30 anos, 40 anos mais chuvosos. O que nós esperamos para os próximos 30, 40 anos? Aquecimento global, variações climáticas. Acho que eu comigo, né? Aí voltando para cá, né? Aqui, enviado pelo aquecimento global, temperatura caindo. Reconstituição da série do Colorado, nessa teoria dos semanas. Então, nós devemos esperar pelo melhor, a gente vai fazer aqui, será o arauto do Apocalipse, né? Mas está preparado para o pior, então isso serve o planejamento. Eu não sei o que vem pela frente, se vai chover demais ou se vai chover de menos. Então, tem que estar preparado para qualquer uma dessas situações. E aí nós temos que aguardar o que vier. Então, se você tem planejamento e tem investimento para isso, você passa, porque enchentes e secas sempre ocorreram na história da humanidade e sempre vão ocorrer. Só que as sociedades primitivas foram dizimadas com os climas severos, né, ou excesso de água, ou falta de chuvas. E agora nós estamos passando pelo mesmo. Então, talvez agora, a
perspectiva nesses 2 últimos meses do período chuvoso não recupera o volume morto, então nós entraremos no período seco, de 6 a 8 meses do período seco, sem volume armazenado no cantareiro. E sem o cantareiro, são 6,6 milhões de pessoas que ficam sem água, não tem de onde tirar. Os outros sistemas devem ter colapso primeiro do cantareiro, o Alto Tietê, o Rio Claro e o Cutia, e o quarto deve ser o cantareiro. Então você teria 70% da população da região metropolitana de São Paulo sem água. Então, solução de curtíssimo prazo não existe. A única coisa que nós podemos fazer é reduzir consumos. Porque nós chegamos a essa situação, vocês viram toda a apresentação de como foi feita a operação de altíssimo risco, e esse é o risco, como deixar a operação de altíssimo risco, nós estamos, agora não temos mais risco de desabastecimento, nós estamos em plena crise, né? Não tem mais risco. O risco era até o ano passado, no início do ano passado. Hoje nós já estamos na crise mesmo, no possível desabastecimento. Esse mês está chovendo acima da média, até ontem, quando eu fiz as contas, tinha chovido até ontem 61% da média do mês, pronto, para hoje deve estar aumentando um pouquinho, ainda faltam 16 dias para encerrar o mês. Então pode ser que esse mês de fevereiro as precipitações venham acima da média. Isso se continuar chovendo. Janeiro teve 55% da média do mês, e é o mês que tem a maior média, então já choveu a metade. Em dezembro, que é o mês que tem a segunda maior média mensal, choveu 74,9% da média do mês. Né? Nós estamos vindo desde outubro para cá, de 70% a 85% da média do mês, ou seja, o dobro da precipitação do ano passado, mas insuficiente para recuperar os nossos reservatórios. Só resolveria o problema se por acaso viesse o efeito Noé e chovesse o dobro da média e encheria o reservatório novamente. Então, isso seria a mensagem que eu daria para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Casulo. A gente vai ter um momento para perguntas, né? Com certeza não serão poucas. Depois dessa exposição, eu mesmo gostaria de... Enfim, todos nós vamos ter esse espaço. Eu vou passar a palavra para o professor deputado Carlos Gianazzi, uma horinha, e depois passamos para a sessão de perguntas. Vamos ter cerca de 40 minutos, uma hora de perguntas, em bloco de 10 perguntas. Tudo bem? Vamos lá, professor, deputado.